Desde que você nasceu, a sociedade vem te ensinando uma única coisa: fugir. Fugir da dor, fugir do silêncio, fugir de qualquer sentimento que revele quem você é, e você aprendeu bem. Hoje, vive rodeado de estímulos, distrações e ruídos, não porque quer, mas porque tem medo do que aconteceria se tudo isso sumisse. Porque existe algo que ninguém te contou. É a fuga que te enfraquece, não a dor. A dor molda, a dor esclarece, a dor amadurece. A fuga essa sim te destrói por dentro enquanto você finge estar bem. Antes de negar, responda honestamente. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio sem pegar o celular? A maioria não aguenta nem 3 minutos. E se você acha que isso é exagero, presta atenção. Todo homem que perdeu o controle da própria mente começou exatamente assim, evitando o silêncio. Até que o silêncio começou a persegui-lo por dentro. Você não percebe, mas vive correndo de si mesmo. Acorda já buscando estímulo. Dorme sem realmente descansar e preenche cada intervalo do dia com qualquer coisa que o impeça de sentir. E o mais perigoso é que tudo isso parece normal. Afinal, todo mundo vive assim, certo? Mas existe um detalhe que ninguém comenta. Quanto mais você evita o desconforto, mais fraco você se torna. Não fraco no sentido físico, mas no sentido mais profundo, fraco diante da própria consciência. E é aqui que a história muda. Porque essa fraqueza não se revela nos momentos comuns. Ela se revela justamente naquele instante em que você precisa de clareza, foco, presença. E não encontra nada além de ansiedade, confusão e uma sensação sufocante de que algo está fora do lugar. Repara numa coisa: homens não entram em colapso porque enfrentam muita dor. Eles entram em colapso porque passaram anos fugindo de dores pequenas, até essas pequenas dores se transformarem em monstros internos. Isso acontece porque você foi treinado a reagir como alguém que precisa se proteger o tempo todo. E quando vive assim, qualquer silêncio parece perigoso, qualquer pausa parece ameaça, qualquer introspecção parece uma queda iminente. Só que essa reação não é sua. Ela foi criada, ela foi condicionada, ela foi instalada em você desde cedo quando disseram que sentir era fraqueza, que chorar era vergonhoso, que pedir ajuda era sinal de incapacidade. A sociedade te ensinou a encarar a intensidade emocional como defeito, quando na verdade é justamente a falta dela que destrói vidas em silêncio. E aqui vai um rehook importante. Se você sente que perdeu o controle do próprio foco, da própria calma e até da própria identidade, não é porque sua vida ficou difícil demais. É porque você se tornou tão bom em fugir que esqueceu como ficar. Ficar no silêncio, ficar na dor, ficar consigo mesmo. E quando um homem não consegue mais permanecer consigo, ele começa a buscar qualquer distração que disfarce o vazio que carrega. Não é vício, é fuga. Não é preguiça, é medo. Não é falta de disciplina, é excesso de ruídos internos não resolvidos. A psicologia chama isso de evitamento experiencial, o hábito de evitar tudo que te faz pensar demais, sentir demais ou encarar demais. E aqui está o problema real. Evitar emoções não as elimina, apenas as fortalece nas sombras. Aquilo que você tenta calar começa a falar sozinho dentro da sua mente. Aquilo que você tenta ignorar vira peso. Aquilo que você tenta suprimir volta multiplicado. E quanto mais você foge, mais preso fica. Não é coincidência que homens de alta performance, aparentemente fortes, entram em colapso de maneira repentina. Eles não quebram por causa de uma grande tragédia. Eles quebram porque passaram décadas evitando pequenos incômodos
até que esses incômodos criaram rachaduras que ninguém via, nem eles mesmos. Mas existe algo mais profundo aqui, algo que talvez você nunca tenha parado para perceber. Toda vez que você evita sentir dor, você evita crescer. Toda vez que evita silêncio, evita clareza. Toda vez que evita desconforto, evita evolução. E pouco a pouco, sem perceber, você cria uma vida baseada em fuga, não em escolha. Do lado de fora, parece força. Do lado de dentro é abandono. Abandono de si mesmo. Seu corpo fala, mas você abafa. Sua mente grita, mas você acelera. Seu emocional tenta te alertar, mas você corre para a próxima distração. E é por isso que tantos homens hoje vivem exaustos, não porque fazem demais, mas porque carregam emoções não processadas que nunca tiveram coragem de encarar. Entender que a dor que você foge não quer te destruir. Ela quer te mostrar onde você precisa evoluir. Ela é uma bússola, não uma ameaça. Mas enquanto você acreditar que dor é inimiga, vai passar a vida inteira tentando anestesiar algo que nasceu para te transformar. E aqui está o ponto revelador. O verdadeiro poder de um homem não está em evitar o que dói, mas em suportar, olhar para dentro sem correr. E é exatamente esse o ponto em que a fuga se desfaz. O silêncio se torna a revelação e a dor finalmente vira força. Mas existe um momento inevitável em que a vida te alcança. Sempre alcança. Um dia, no meio do caos que você mesmo criou para não ouvir sua própria mente, algo finalmente te para. Às vezes, é uma perda. Às vezes, é um fracasso. Às vezes é só uma sensação estranha, quase insuportável, de que você está vivendo no automático. E nesse instante bem ali, tudo fica silencioso de um jeito que você não sabe lidar. É nesse silêncio que a verdade aparece. Não a verdade que você mostra para os outros, a verdade que você tentou enterrar por anos. E você percebe algo duro demais. Não é o mundo que te destrói. É o peso das fugas que você acumulou. Só que existe um detalhe que ninguém te conta. A dor que você evita não some. Ela espera. Espera você ficar vulnerável, cansado, distraído. E quando te encontra, vem multiplicada. É por isso que parece que tudo desmorona de uma vez. Não é azar, é acúmulo, é atraso emocional. É a vida cobrando com juros aquilo que você deveria ter encarado cedo. E se isso está te atingindo agora, presta muita atenção, porque este ponto define quem você se torna a partir de hoje. A maioria tenta fugir ainda mais distração, mais estímulo, mais barulho, mas alguns poucos fazem o contrário. Param, respiraram, encaram. Esses poucos mudam de vida. E aqui está a virada que quase ninguém percebe. Não é a dor que transforma o homem, é a coragem de senti-la. A dor por si só não evolui ninguém. O que evolui é a decisão de suportar o desconforto sem anestesia. É ficar sozinho no quarto, sentar na beira da cama e ter a coragem de perguntar: por que isso me dói tanto? Esse é o momento em que algo dentro de você desperta. Porque, pela primeira vez em anos, você olha para o que realmente importa: seus medos, suas frustrações, suas memórias que você tentou enterrar com trabalho, com bebida, com conteúdo adulto, com conversa fiada, com qualquer coisa que tirasse você de si mesmo. E quando você finalmente encara esse território interno, surge uma sensação que ninguém imagina sentir no meio da dor: clareza. A dor começa a se organizar. Os pensamentos deixam de ser monstros e viram sinais. Você começa a entender por que age como age, por que se sabota, por que repete padrões que jurou abandonar. Esse é o poder do silêncio, que você fugiu a vida inteira. Ele se torna um espelho. E nesse espelho, pela primeira vez, você não vê um fracasso. Você vê um homem incompleto.
mas possível, um homem reconstruível. Mas cuidado, é aqui que a maioria se perde de novo, porque a primeira sensação de clareza dá a falsa impressão de que o trabalho acabou. Não acabou. É agora que realmente começa. Porque depois de olhar para dentro, você precisa fazer a segunda parte: agir. E agir dói. Agir exige disciplina. Exige dizer não para suas velhas fugas. Exige enfrentar conversas difíceis, corrigir erros, assumir responsabilidades que você empurrou por anos. Exige abrir mão de prazeres imediatos que te mantinham escravo. E, principalmente, exige encarar a realidade de que ninguém vai te salvar. Você é o único responsável por se reconstruir. E aqui vem um conselho que você nunca esperou. Você não precisa vencer a dor. Só precisa atravessá-la. E atravessar é diferente de vencer. Vencer é guerra. Atravessar é maturidade. Vencer é lutar contra algo. Atravessar é caminhar junto com algo até que faça sentido. E quando você atravessa a dor, quando você aceita que ela faz parte da sua construção, algo inimaginável acontece. Aquilo que antes te esmagava começa a te fortalecer. O silêncio que antes te perseguia passa a ser um lugar de descanso. A solidão que te assustava vira espaço de criação. A dor que te paralisava vira uma bússola. No fim de tudo, existe uma pergunta que define sua vida daqui para frente. Uma pergunta simples, direta, impossível de fugir. Você quer continuar anestesiado? Ou quer finalmente se tornar quem você nasceu para ser? Porque existe uma coisa que ninguém pode fazer por você: escolher. Fugir é fácil. Fugir é confortável. Fugir parece inofensivo no começo, mas sempre cobra um preço. Já encarar, sentir, mergulhar em si mesmo, isso constrói, isso eleva, isso amadurece, isso transforma. E se você chegou até aqui, a verdade é que já existe coragem dentro de você. Você não estaria ouvindo isso se não estivesse cansado de fugir. Então aceite o silêncio, sinta a dor, caminhe através dela e descubra algo que nenhum estranho pode te ensinar. Quando você para de fugir, a dor não te destrói, ela te liberta.